fechou? Então, todo mundo curtindo. Quem chegou agora ainda não republicou, republica pra mim, por gentileza. Terror, obrigada pelo heart me. Todo mundo aqui, ó, apertando na tela durante um tempo, clicando na opçãozinha amarelo, pra gente poder começar essa live. Enquanto isso, eu vou respondendo o pessoal. A Jéssica perguntou como é que faz pra ter uma consulta, né? No caso, Jéssica, você perguntou comigo? É isso? Você quer saber como é que é o atendimento comigo? Bom dia, Léo, seja bem-vindo. Domingas, obrigada por republicar. É isso, Jéssica, para atendimento comigo, basta você clicar nesse balãozinho amarelo aqui do lado do chat, tá vendo? E escolher a opção terapia, que aparece ali, que daí eu consigo te passar informações assim que eu terminar a live. Então vem nesse balãozinho amarelo com essa setinha e coloca a opção terapia ali que vai aparecer, que daí eu consigo te responder assim que eu terminar, tá bom? Chegamos nos 2K, pessoal, chegamos. Cadê o meu... Cadê o meu... Peraí, gente, calma, eu acho que eu cliquei no lugar errado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, agora sim. Obrigada pelas rosinhas, gente. Vamos lá, então, vamos começar, tá? Vamos começar essa live, vamos começar o assunto de hoje, então. Obrigada, mensageira, pelas rosinhas, viu? Muito obrigada. Porque eu sinto que deveria fazer terapia. Eu nunca fiz, mas sempre sinto que deveria fazer. Porque deve ter alguma coisa aí dentro acontecendo, né? A terapia não é só para pessoas que têm diagnóstico fechado, a terapia não é só para pessoas que estão em sofrimento emocional muito intenso. A terapia também é para pessoas que querem desenvolver habilidades sociais. Eu sou uma pessoa tímida, eu gostaria de melhorar minha comunicação e tudo mais. A terapia serve. A terapia, eu quero lidar melhor com as minhas emoções, eu não lido muito bem. Eu quero me conhecer mais, eu sinto que falta ainda alguma coisa. Tudo isso é motivo de terapia, tá bom? Gente, vamos lá, seguinte, vamos então para a primeira coisa aí, que se o seu psicólogo fizer, você desconfie, tá? Tudo que eu trazer, lembrando, é sempre de acordo com o código de ética, o que é que a gente aprende na faculdade, obviamente, mas muitas pessoas não fazem, né? Então vamos começar a falar sobre isso. Primeiro de tudo, primeira coisa que o seu psicólogo fizer, desconfie. Fazer amizade ou desenvolver ali, se envolver, melhor dizendo, emocionalmente com o paciente. Não pode. Galera, vamos lá, vamos entender isso. Qual que é a base ética? Tem um artigo no nosso código de ética que coloca que o psicólogo deve estabelecer com o usuário, tá? Ou beneficiário do serviço, uma relação de caráter profissional, evitando envolver-se de alguma forma. Ou seja, vamos traduzir. O que esse código tá falando pra gente, basicamente? Esse é um ponto que muita gente confunde, tá, pessoal? Inclusive alguns pacientes e até profissionais que iniciam ali na psicologia, né? Então é muito natural acontecer o quê? Que durante o processo terapêutico surge um vínculo mais forte, né? Surge um vínculo mais forte, afinal, pô, o meu paciente, ele tá compartilhando partes extremamente profundas da vida dele comigo. Ele tá compartilhando segredos, ele tá compartilhando dores, lembranças, conquistas, tudo. Então, é um laço de confiança, né? Muito humano. Só que entra naquele ponto. Esse vínculo, ele não pode se transformar em amizade, tá? Ele não pode se transformar em relacionamento amoroso, não pode fazer nenhuma parceria profissional também, nem em qualquer tipo de relação pessoal fora do consultório, tá? O que isso significa na prática, Rafa? Na prática, essa primeira coisa que seu psicólogo nunca deve fazer é que ele não pode, por exemplo, ficar interagindo pessoalmente ali com o paciente, por exemplo, nas redes sociais o tempo todo, como se fosse um amigo, né? Ficar conversando ali no dia a dia, então falando sobre o dia, tudo que foge do contexto terapêutico, né? Criar uma proximidade que parece amizade, não pode. Ah, quero sair para tomar um café com o meu paciente, não pode. Quero trocar confidências com o meu paciente, não pode, certo? Tudo isso ultrapassa um pouquinho ali o limite profissional, ok? Então, esse é um ponto. Vamos imaginar um exemplo simples do que eu tô falando aqui. E aí eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Beleza? Ó,
Opa, peraí que o barulho tá grande aqui. Ó, imagina que um paciente, tá? Ele tá passando por um momento mais difícil, beleza? E o psicólogo, ele se identifica tanto com a dor daquele paciente que ele começa a ficar mandando um monte de mensagem fora do horário, perguntando se a pessoa tá bem, tentando confortar ela, o tempo todo ali mandando mensagem. Se você parar pra pensar, parece a empatia, né? E de fato, existe essa parte da empatia, mas tá passando do ponto, tá passando da linha ética. Porque a partir daí o paciente ele começa a sentir que o psicólogo é alguém então disponível afetivamente. Não é aquele profissional que me ajuda a desenvolver emocionalmente. Confunde o paciente, cria até dependência emocional, pessoal, se a gente parar pra pensar, tá? Deixa de ser terapêutico, vira uma relação pessoal ali. E aí tem que tomar cuidado. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo no chat. Enquanto isso, quero pedir para vocês curtirem a live e republicarem também quem puder aí que chegou agora, tá? A Jaqueline disse, bom dia, não consigo me adaptar com nenhum psicólogo, mas continue tentando. Já me aconteceu, eu fui o psicólogo dela. Ficar falando da própria família ao invés de me consultar, se encaixa nesses problemas? A pessoa, o psicólogo ficar falando da família dele durante a sessão? Opa, então tivemos uma inversão de papéis? É você que é o psicólogo do profissional? Conversa há tanto tempo, como não se envolver? Então, Aline, é aí que entra o ponto. Por isso que a gente só aprende isso na prática, entendeu? Porque o carinho a gente cria pelos nossos pacientes. A empatia a gente tem sim, muito inclusive pelos nossos pacientes. Às vezes a gente se pega pensando, lembrando daquele paciente. Acontece, mas existe o limite. Tá? E se você tá percebendo que existe essa confusão desse limite, então às vezes um caminho legal seria, por exemplo, encaminhar para outro profissional, se fosse o caso. Ou juntos tentarem estabelecer ali, né, alguns limites maiores. Eu acho que acaba até atrapalhando a evolução do tratamento. Mensageira, obrigada pelas rosinhas, viu? O que a Ingrid falou? Já tive 5 psicólogos. Um dos psicólogos desistiu de mim porque ele se envolveu emocionalmente. Na época, eu sofri porque me sentia abandonada. E como que você sabe que ele se envolveu emocionalmente, Ingrid? Ter o número do WhatsApp e conversar com o paciente pode? Ué, se tiver contextos no sentido terapêutico, então assim, eu preciso conversar sobre algo em específico com ele ali, é claro que sim, né? Até porque o WhatsApp é uma ferramenta onde a gente consegue ter um acesso mais fácil ali à pessoa. Só que existe uma diferença entre mandar uma mensagem mais pontual e ficar conversando, né, gente? Conversando ali, trocando durante bastante tempo, tá? Gente, vamos todo mundo das curtidas, vamos colocar uma metinha de 10k nessa live? Se a gente chegar em 10k vai ser muito legal. Então todo mundo curtindo pra gente chegar em 10k, combinado? Já tentei atendimento online e não fui feliz, olha só, interessante isso, tem muita gente que se adapta demais em atendimento online, tem outras pessoas que não, né? Isso é muito particular na real, tá? Gente... sabe outra coisa que acontece também? Um outro exemplo muito comum é quando o paciente ele finaliza o processo ali terapêutico e alguns meses depois ele, por exemplo, convida o psicólogo para algum lugar falando assim, agora que eu não sou mais seu paciente, a gente pode ser amigo, né? O que você acha? Vocês acham que isso pode ou não pode, gente? Sim ou não? Então depois, alguns meses depois, eu vou lá e convido o meu psicólogo para alguma coisa e pergunto. Agora então que a gente não é mais psicólogo e paciente, então a gente pode ser amigo, certo? Sim ou não, gente? Quem acha que sim, coloca sim. Quem acha que não, coloca não. Será? Vamos pensar. Ó, a Laura disse que acha que sim. A Lauren também falou que acha que sim. A Luzia falou que não, a Jéssica também falou que não. Acho que até pode, mas nem sempre vai dar certo, meio complicado. Algumas pessoas colocaram que sim. Gente, ó, eu vou falar de acordo com o nosso código. Tudo de acordo com o nosso código, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Na real, mesmo depois que você terminou o vínculo formal, tá? Psicólogo e paciente... a gente não pode desenvolver uma amizade com aquela pessoa. Por quê?
Pensa o quão complexo é, o quanto complexo seria eu simplesmente virar amigo ali da minha psicóloga depois de um tempo. Pensa que, gente, isso reativa sentimentos da terapia. Se alguma coisa der errado nessa amizade, o paciente ele pode se sentir traído, ele pode se sentir exposto. Por isso que o código de ética do psicólogo coloca e orienta pra gente que o psicólogo evite esse tipo de relação mesmo depois do fim de atendimento. Justamente para não dar BO, para não gerar confusão emocional. A gente precisa preservar a confiança que foi estabelecida, que foi construída. E por que o conselho leva isso tão a sério, se a gente parar para pensar? Porque o psicólogo, ele ocupa, lembra sempre, o psicólogo ele tá ocupando uma posição de cuidado, de poder simbólico e de escuta. Então o paciente ele se coloca vulnerável ali. Se esse profissional ele não mantiver esses limites e ele virar amigo desse paciente e fazer alguma coisa nesse sentido, pensa que ele pode usar, mesmo sem querer, essa posição para satisfazer alguma necessidade pessoal, sabe? Então, cara, tem que tomar muito cuidado com isso por conta exatamente disso que eu tô falando aqui. Beleza? Mônica, obrigada pela rosinha, muito obrigada. Deixa eu ver aqui o que a gente tá falando, ó. Acho que não, porque tem muitas coisas abertas pra ele. Não porque o ex-paciente vai confundir a relação. Olha lá, o Paulo é psicólogo, ele trouxe essa fala aí pra gente também. Uai, tem gente fugindo do código. Lauren, é claro que tem gente fugindo do código. Aqui no TikTok tem um monte. Aqui no TikTok, o que acontece de monte, a galera, nem aí pro código de ética. O que mais tem a gente fugindo do código é o que mais tem. E quem somos nós para conseguir ter um poder de controle a ponto, né, de que todo mundo siga ali tudo bonitinho. Era para ser o que a gente quer que seja, era para ser. Mas não é assim que funciona na prática, infelizmente, né? O bom é a gente, nós, profissionais que queremos de fato seguir certinho, fazemos. Certinho? Vamos lá. Tá, gente, então, vamos lá, ó. Deixa eu só deixar uma coisa clara pra vocês, tá? Isso não significa que nós psicólogos não vamos ser humanos com os pacientes, que nós não vamos ser empáticos, que nós não vamos nos preocupar, porque a gente vai, o papel do psicólogo é criar um ambiente de confiança, de segurança, sabe? A gente tem que ter essa troca, esse carinho de alguma forma, porque tá? Mas isso a gente consegue fazer mesmo com limites, tá? É importante mesmo assim. Já fiz terapia com uma moça que conhecia uma colega minha e ela gostava de falar da outra pessoa. Aí, ó. Olha só. Então, ó, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que é possível o psicólogo, ele ser acolhedor, ele conseguir acolher sem se tornar amigo do paciente? Sim ou não? Vocês conseguem? Vocês acham que é possível que nós psicólogos, nós sejamos acolhedores, nós conseguimos criar esse ambiente confortável sem virar amigo do paciente? Sim ou não? Sim, sim, sim. Vi um depende. O Manuel falou, acho que sim. O Gininho falou que sim, super. A galera disse que sim, ó. Todo mundo falou que sim. E de fato. Ó, todo mundo dizendo que sim. É isso então, tá? Pessoal, ó, eu quero pedir pra todo mundo que chegou agora não esquecer de republicar a live, tá bom? Pra gente levar essa live pra mais pessoas. Então, todo mundo apertando na telinha aqui pra mim e clicando na opçãozinha amarela, tá bom? Vamos lá. Maju, já falamos a primeira. A primeira coisa que o psicólogo fizer, você deve desconfiar, a questão de criar uma amizade ou se envolver emocionalmente com o paciente. Essa é a primeira coisa, tá? Nós vamos para a segunda, mas, gente, a gente tem que continuar nos steps, todo mundo curtindo pra gente chegar em 15k agora. Vamos colocar a metinha de 15k. O psicólogo pode atender amigos, mesmo que separados, isso influencia em algo? Amigos do psicólogo ou amigos entre si dos pacientes, Juninho? Como assim? Amigo do psicólogo ou amigos, os pacientes entre si que são amigos? Tem que entender
essa parte. Amigos entre si, olha, às vezes não tem interferência, porque um não vai levar o outro pra terapia, sabe? Demanda da amizade, entendeu? De entre si pra terapia. Cada um tem a sua vida específica. Certo? Cada um tem as suas questões, então cada um vai levar as suas questões. Mas se você vê que tá interferindo, você pega e encaminha o amigo pra outra pessoa, não tem problema. Mas não necessariamente há interferência, tá? Isa, obrigada pelo heart, muito obrigada. Pessoal, todo mundo que tá gostando da live, não esquece de seguir o perfil pra vocês não perderem as próximas lives. Amanhã a gente vai falar hábitos que alimentam a sua ansiedade sem você perceber. Então amanhã a gente vai falar, se você faz essas coisas e você é uma pessoa ansiosa, pare agora, tá? Esse vai ser o tema da nossa live de amanhã. E sexta-feira a gente vai falar sobre 9 sinais de que você está em uma dependência emocional. Então se você também não quiser perder a live de dependência emocional da sexta, segue também o perfil para você ficar aí por dentro dos assuntos. Fechou? Vamos nessa, vamos continuar então. Esses dias eu conheci uma pessoa, ela me disse que era da área da saúde, mas desconfio que seja da psicologia. Ela não quis me falar e eu não insisti. Ela disse que era da área da saúde, mas desconfio que seja da psicologia. Mas Pamela, e se eu falar que a área da saúde é a psicologia, você acredita também? A psicologia é uma área da saúde mental, faz parte da área da saúde. Por que alguns psicólogos utilizam jaleco, por exemplo? Eu, por exemplo, pego e jogo um jaleco pra fazer a live aí, pra não precisar ficar me preocupando muito com roupa e tudo mais. Então é uma área da saúde mental. Beleza? Vamos seguir? Tenho uma amiga psi que meu sonho é ser atendida por ela. Sempre tem isso, né? Se caso perceba que o paciente está com outro interesse, o ético é encerrar e indicar pra outro. Exatamente, se houver confusão aí, tá? Conflito de interesses nesse sentido, precisa indicar para outro profissional, Mônica, é o correto, tá? Bom dia, queria saber o porquê o profissional não pode ser amigo do paciente. Andresa, pensa comigo, você acha que o paciente, ele vai conseguir se abrir, conseguir trazer as dores, trazer as questões, trazer as inseguranças, trazer os segredos, os traumas? Se ele sabe que o psicólogo é amigo dele e talvez em um rolê ele vai lá e pode abrir isso para mais pessoas, você acha que o psicólogo vai conseguir manter a neutralidade atendendo o meu amigo que eu encontro no barzinho sexta-noite? Eu consigo ser neutro? Eu não consigo, né? Então, Andresa, é muito difícil que a gente mantenha a neutralidade com alguém que a gente sai junto, com alguém que a gente é amigo, com alguém que a gente conhece no off. Entendeu? Por isso que o psicólogo precisa ser alguém desconhecido nesse sentido, porque eu só preciso da informação que você me traz no consultório. Eu não posso te conhecer fora dele, saber com quem você ficou no final de semana, saber o que você fez ali, sabe? Uma coisa assim, interfere, não tem como, tá bom? Kate, melhor dizendo, muito obrigada por me seguir, Kate, seja muito bem-vinda. Vocês entenderam? Então existe esse ponto. Vamos lá, por que a gente tem vontade de dar um presente pro psicólogo quando termina a sessão? Porque cria esse lugar, né, de confiança, de carinho, de respeito, né, Luzia? A gente tem um carinho por a pessoa que tá escutando a gente, por a pessoa que tá acolhendo a gente, que tá ouvindo as nossas dores. Isso é ser humano, você sente esse carinho, né? É importante. Verdade, eu tenho 5 amigos psicólogos, não consigo me abrir com ninguém. Conversamos, mas nada muito pessoal. Justo. Vamos para a segunda coisa que se o seu psicólogo fizer, desconfie, beleza? Jamine, eu não vi sua pergunta, se você puder mandar de novo, não chegou no chat para mim, tá? Vamos para a segunda coisa, gente, enquanto isso curte a live. Segunda coisa, fazer julgamento moral ou impor valores pessoais ao paciente. Vou ler o que está escrito no nosso código, tá? Código, artigo 2º aí do nosso código. O que ele fala para nós psicólogos? O psicólogo deve prestar serviços com responsabilidade, evitando impor suas convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, orientação ou qualquer natureza. Então, vou traduzir esse código para vocês. Gente, essa é uma das partes mais importantes do código de ética e também uma das que geram mais reflexões também.
Porque exige do psicólogo algo extremamente fundamental, que é o quê? Autoconhecimento e neutralidade ética. O que acontece? Quando o psicólogo atende alguém, quando eu atendo alguém, eu não tô ali para ficar ensinando como essa pessoa deve viver. Quem sou eu? Como que eu vou ensinar o paciente como ele deve viver segundo as minhas crenças e as minhas experiências pessoais? Então, nós psicólogos estamos ali para ajudar o paciente a entender o próprio jeito dele viver, de ele pensar, de ele sentir, dentro da realidade dele, dentro dos valores dele, não nos meus, tá? Então, quando alguém fala assim, ó, por exemplo, o que eu já escutei, né, de algumas pessoas e já vi em outras, acontecendo com outras psis, pacientes mais velhos falando, olha, eu não quero ser atendido por você, eu não gosto de psicólogo jovem, porque ele nem passou metade do que eu passei. Esse psicólogo tem 25, eu tenho 60 anos, ele não sabe nada da vida. Ele não passou pelas experiências que eu passei. E para ser um bom profissional da saúde mental, a gente não precisa passar pela mesma experiência que você passou. A gente não precisa ter mais experiência, a gente precisa ter mais conhecimento. A gente precisa ter mais conhecimentos da psicologia para te ajudar. Porque eu não vou te tratar de acordo com as minhas experiências pessoais. Eu vou te tratar com o que eu estudei. Eu vou te tratar com a ciência, com a psicologia. Então o que eu preciso ter mais que você é isso. E não história de vida, vocês entendem? Esse é um ponto polêmico, mas é a real, galera. Porque é o que acontece, tá? Então deixa eu falar uma coisa pra vocês muito importante. Onde que tá o problema? O problema começou aonde? Quando o profissional ele confunde empatia com aprovação moral. O que significa isso? Por exemplo, o paciente chega no consultório, chegou na minha clínica falando que quer se separar. Só que eu sou um psicólogo que eu tenho uma visão completamente tradicional do casamento. Opa! Aí eu vou lá e respondo algo pra ele assim, ó, pro meu paciente. Ó, você devia pensar bem, tá? Porque o casamento é pra sempre. Eu posso falar isso pro meu paciente, sim ou não? Coloquem aqui no chat, sim, não. E aí? Eu posso trazer esse tipo de frase pro meu paciente no consultório? Opa! Galera, não. Não é nem de pode, mas não deve. Não. Isso que você está fazendo é imposição de valores pessoais. É totalmente antiético. Eu jamais posso falar uma coisa. Gente, imagina se os psicólogos pegam e começam a falar desse jeito com os pacientes. Casamento é para sempre, viu? Dá uma segurada aí. Você não pode fazer isso, não. É função do psicólogo ajudar o paciente a entender o porquê que você quer se separar. Esse que é o ponto, entendeu? Como que você chegou nessa decisão de se separar? Conta pra mim, o que tá acontecendo? Vamos pensar? Por que você quer? Como que você chegou na decisão? Vamos pensar também quais consequências você pode ter se separando e quais consequências você pode ter continuando. Vocês entenderam a diferença? Que aqui a gente não tá falando o que é certo e o que é errado? A gente está, na verdade, fazendo o paciente, então, entender, refletir o que está acontecendo. Esse é o ponto. Vocês entenderam a diferença, né? Existe uma diferença absurda de uma coisa para outra, galera. Uma absurda, tá? Bom dia a todo mundo que está chegando agora. Deixa eu ver o que estão falando. Existe preconceito com psicólogos cristãos? Ah, Juninho, eu não sei. Essa nomenclatura de ficar falando eu sou psicóloga cristã, eu sou psicóloga sei lá do que. Isso... Ai, gente, o que eu tô conversando aqui com vocês, gente? Acho que a própria resposta já fala, né? Ah, eu não sei. É sobre isso, tá? Vamos continuar. Seguinte, outro exemplo que eu queria colocar aqui pra vocês também. Vamos lá. Um paciente, ele vai lá e fala que ele não acredita em religião, por exemplo. Um paciente foi lá pra mim e falou que não acredita. E aí o psicólogo, ele é extremamente religioso. E aí ele fica tentando convencer o paciente de que a fé pode resolver tudo. Isso pode acontecer, gente? Sim ou não? E aí?
É ético ou não é ético fazer esse tipo de coisa? Coloquem pra mim, sim, não, deixa eu ver. Podemos? Depende, Manuel, depende do quê? Sim, bom dia, não é ético, tem que ser imparcial. Ah, então tá. Então, gente, o que eu tô falando com você? Mesmo que você esteja nas melhores das intenções, isso também é uma violação ética. Não depende. É uma violação ética. Tá invadindo a liberdade do paciente de escolher as suas próprias crenças. E o mesmo vale para orientação sexual, o mesmo vale para gênero, o mesmo vale para estilo de vida, o mesmo vale para decisões pessoais, o mesmo vale para tudo isso. O papel do psicólogo não é dizer o que é certo e o que é errado. Volta para o que eu falei. A gente vai ajudar os pacientes a compreender, a aceitar e fazer escolhas conscientes de acordo com o que ele acredita e não o que eu acho. Não tem nada a ver. Beleza? Pensa outro cenário. Vamos pensar outro cenário. Wesley, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vindo. Gente, essa live é polêmica? É polêmica, tá? Porque aqui a gente tá cutucando na ferida e a gente às vezes tá mexendo num vespeiro que a gente sabe que muitos psicólogos fazem tudo isso que eu tô falando. Não é? Tem psicólogo que faz tudo isso que eu tô falando. Eu já escutei, quando eu tava na faculdade, professores meus falando que já conheceram profissionais que fizeram isso. Eu já vi aqui profissionais fazendo isso, tá? Eu já vi aqui coisas absurdas, na real. Coisas absurdas, que eu não vou ficar pontuando aqui, porque fica aqui até amanhã, né? Se eu ficar falando, tá? Então, eu vou pensar em outro cenário aqui pra vocês. Pensa aqui, vamos supor, o meu paciente, eu não vou falar o meu, porque senão vocês vão pensar que sou eu que faço, né? Vamos supor que existe um paciente que chegou num psicólogo e ele falou que traiu o parceiro pro psicólogo. Psi, traí meu namorado. Psi, traí meu marido. Tô me sentindo péssima. Aí o psicólogo, ele vai lá e julga moralmente essa atitude. Ele vai lá e faz um comentário assim, ó, você precisa rever seu caráter, tá? Isso é muito errado, imagina se fosse com você. Isso que você fez é erradíssimo. E aí? Podemos fazer isso ou não podemos? Sim ou não? E aí? Será? Gente, nesse momento, o paciente, o que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente, o que menos vai acontecer é ele se sentir acolhido nessa situação. O que menos vai acontecer? Ele vai se sentir julgado. E quando o paciente ele se sente julgado, ele se fecha. Ele se retrai, ele mente, ele vai começar a mentir pro psicólogo. Opa, eu vou mentir, porque aí, né, o psicólogo não vai me julgar. Ou sabe o que ele faz? Ele desiste da terapia. Ué, eu tô indo num lugar para ser acolhido e eu saio de lá extremamente acabado? Não faz sentido nenhum. A respeito do outro é mentira? Como você resolve? A respeito do outro? Como assim? Eliane, não entendi sua pergunta. Se alguém tiver entendido, coloca aqui pra mim. Eliane, coloca de um outro jeito que eu não entendi. A respeito do outro, a mentira? Como você resolve? Não entendi, gente. Se for pra ser julgado, me abro com amigos, não com psicólogo. Justo. Então, a função ética do psicólogo é investigar o quê? O que levou você a agir dessa forma? Vamos entender? Foi uma impulsividade? Foi uma carência? Foi um medo? Foi raiva de alguma coisa? Eu não vou te julgar, eu vou vamos juntos compreender esse comportamento que você fez? Por que você traiu? Conta, vamos entender. Vamos trabalhar essas consequências. Tá bom? Ele vai e fala um jeito como ele vê a pessoa. Gente, isso não me tira ponto de vista do paciente. Gente, nossa, eu não sei se eu tô muito aérea, mas eu não tô conseguindo entender. Perdoa. Pera. Será que alguém pode falar? Eu não tô conseguindo entender.
A Alexa disse que odeia psicólogos. Nossa, que triste, né? Porque psicólogo literalmente salva vidas, né? Mas opinião sua pessoal, Alexa. Se você odeia psicólogo, é algo seu. Tem muita gente que ama psicólogo. Eu, por exemplo, amo. Eu acho que profissionais da saúde mental literalmente salvam vidas, gente. Assim, eu não tô nem exagerando, tá? A gente salva literalmente vidas, tá? É você pegar uma pessoa que tá no fundo do poço e que já não acredita mais na vida, já não acha que viver é algo necessário, e a gente, né? Mais opinião pessoal, tá bom? Beleza. Vamos lá. Vale destacar uma coisa que você disse que o paciente começa a mentir. Ah, tá. Pera, vamos ver se eu entendi a pergunta. Ó, seguinte. Vamos lá. Ela quis dizer então que se o psicólogo, ou melhor, se o paciente começar a mentir pro psicólogo, o que a gente faz? É isso que você perguntou, Eliane? É isso que você perguntou? Se o paciente mente pro psicólogo, o que a gente faz? É isso? Bruno, obrigada pelo heart me, seja bem-vindo. Eu vou te responder então, Eliane. Se o paciente ele vai lá e ele mente pra gente, pensa que a gente só tem informação que o paciente nos dá, beleza? Então assim, ó, se o paciente ele conta uma história pra mim, não tem como eu saber se é mentira ou se é verdade, porque eu só tenho a informação que você traz pra mim. Mas chega uma hora que para de bater, entendeu? Chega uma hora que aparecem algumas divergências e aí vocês mesmos se entregam. Então, se o paciente ele mente, tem uma hora que a história ela vai se embolar. E aí uma coisa não vai ter nada a ver com a outra e a gente vai conseguir perceber que aquilo ali tá errado. Porque nós psicólogos, nós temos o prontuário de vocês, né? E nos prontuários a gente registra tudo. Todas as informações são registradas. Então, se você falou uma coisa 2 meses atrás e hoje isso não tá fazendo sentido, a gente vai ter esse acesso. A gente vai conseguir perceber, entendeu? Então, é aquilo. Você vai conseguir mentir por um tempo, mas não por muito. Não por muito tempo. E outra, se você mente, você não tá dificultando o trabalho do psicólogo, você tá dificultando o seu processo. Porque se você fica mentindo, como que você quer melhorar? Como que você quer que o psicólogo te ajude se você fica mentindo pra ele? Também não faz sentido nenhum, você tá... Ué, né? Aí, ó, olha o que a Marcela colocou. O psicólogo trabalha somente com a verdade do paciente. Se ele mente, é prejudicial somente para ele. Esse é o ponto. Galera, inclusive segue a Psi Marcela, tá? Ela é psicóloga aqui também, ela faz lives no TikTok. Hoje tem live dela, inclusive, às 16 horas, acho que é isso. Ela é especialista em relacionamento, mas atende outras demandas, então eu confio muito no trabalho dela. Eu sou extremamente chata pra indicação, eu sou extremamente chata pra essa questão de ética, seja lá o que for. Então, quando eu indico alguém, eu sei do que eu tô falando. Eu sei que essa pessoa é boa no que faz, né? Então segue a Psi Marcela. E outra pessoa que eu quero que vocês sigam aí com todo o meu coração é a psicóloga Patrícia Leopoldino. A Paty, ela também faz lives. Ela é... Nossa, a Paty é incrível, incrível. Não tenho nem o que dizer dela. Também confio demais no trabalho dela, então todo mundo siga na Paty. E claro, né, segue o meu perfil também, se você não quiser perder as próximas lives. Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade e sexta-feira a gente vai falar sobre dependência emocional. Então, segue aí se você não quiser perder. Beleza? Vale destacar, gente, uma coisa, um adendo aí sobre essa verdade que eu tô falando agora. Não é que o psicólogo não tenha valores, tá? Nós somos seres humanos, nós temos os nossos valores, a gente tem, como qualquer ser humano, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas questões. Só que a ética exige que a gente não use o consultório pra propagar as nossas crenças, beleza? Por isso que é tão importante que o psicólogo faça terapia também. Nós psicólogos também temos que fazer terapia. Nós psicólogos também temos que refletir sobre os nossos próprios preconceitos, porque todos nós temos, tá?
E a gente precisa estar consciente para não deixar que isso interfira com os nossos pacientes. Eu escutei de uma outra psicóloga falando que ser psicólogo é às vezes você escutar as suas histórias na boca dos outros. Então, às vezes você chega na clínica e alguém traz uma história extremamente parecida com a sua, sabe? Literalmente, uma história bem parecida com o que você passou. E se você não tiver a terapia em dia, sua terapia pessoal, você vai interferir. Então tem que tomar cuidado com isso, gente. Porque lembra, a gente tem que ser ser humano, né? A gente tem que ser ser humano. Como já dizia o nosso maravilhoso... o nosso maravilhoso Jung, né? Domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar a uma alma humana, seja sempre outra alma humana, né? Ele falava essa frase pra gente e a gente tem que levar, porque é bem isso que a gente tem que fazer, tá? Médico precisa de médico, dentista de dentista, psicólogo de psicólogo e por aí vai. Exato. Será que por eu ser uma cardiologista eu não posso ter um ataque de coração? Será que por eu ser um médico eu não posso ficar doente porque eu sou médico? Né, Léo? É isso aí, tá? Gente, então, ó, esse é um outro ponto. Oi, Malu, bom dia, seja bem-vinda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Paciente, ele vem com valores completamente diferentes dos nossos, às vezes, também. E nós, psicólogos, precisamos estar preparados para lidar com isso. Às vezes tem um paciente que tem uma opinião política, por exemplo, extremamente diferente da minha, uma fé diferente da minha, um estilo de vida fora do padrão do meu. Não é? Uma escolha que ele tem que eu nunca faria, mas o meu paciente faz. Então, a ética, a gente precisa manter isso aí, esse respeito, essa escuta, mesmo quando existe discordância pessoal, mesmo que eu não concorde, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu preciso ali ser extremamente ético nesse lugar, beleza? Blé, seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui, você é de Angola, seja bem-vinda, fico feliz que você esteja aqui. Jaqueline, obrigada por me seguir. Teve mais umas pessoas aqui. Obrigada, Má. Bom dia, Dani. Aline Santos, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda. Jaque, obrigada pelo heart, me viu? Vamos pra... Malu, obrigada. Obrigada pelo heart me também, tá? Quem aqui já se sentiu julgado quando tentou se abrir com um psicólogo? Teve alguém que já fez isso? Coloca um eu, quem já se sentiu julgado pelo psicólogo. Coloca aí eu no chat, deixa eu ver quantas pessoas. Que bom, Eliane, fico feliz. Bom dia, Bia, bom dia, Mari. Ó, a Lauren, a Mai, o Bruno, a Flávia não, que bom. Bom dia, Nice, o Maçonil, a Clara, a Malu também, a Camila, a Bia. Ah, tá. Bom dia, Liamara. Oi, Daily, Cici, seja bem-vinda. Legal que muitas pessoas não, né? Mas algumas pessoas sim. Vamos para a verdade número 3, tá? Terceira coisa que se o seu psicólogo fizer, desconfie, tá? Gente, ó, cadê os taps? Todo mundo curtindo a live. Todo mundo curtindo a live. Todo mundo que tá chegando agora também, não esquece de republicar, tá? Aperta na telinha aqui pra mim e clica na opçãozinha amarelo. E todo mundo curtindo. Cadê as curtidinhas? Vamos chegar em 30k? Acho que a gente consegue, né? Chegar em 30k. Então vamos todo mundo curtir. A minha acabou cochilando. Nossa, cochilando? A sua psicóloga cochilou no seu atendimento? Como assim? Gente, não sei exatamente o que me segura. Olha só, Nalva. Às vezes é isso, às vezes você não tem uma identificação, né? É legal você buscar uma abordagem que também faça muito sentido pra você, tá bom? Terceira coisa, então, pessoal, que se o seu psicólogo fizer, desconfie, tá? Qual coisa? Sigilo. Quebra de sigilo, quebrar o sigilo do paciente, lembrando, exceto em situações específicas por lei e pela ética. Beleza? Vamos entender isso aí, né? Ó, sigilo é um dos pilares da ética da psicologia. Existe pra quê?
Por que a gente precisa manter o sigilo dos nossos pacientes? Ele existe para que os pacientes eles se sintam seguros para falar o que quiser. Se você não se sentir seguro para falar o que quiser, muito provavelmente você não iria no psi. Você não pode ter medo de ser exposto, né? Você não pode ter medo de ser julgado, de ter as suas informações compartilhadas. Então, quando uma pessoa ela entra na terapia, ela entrega ali para o paciente partes da vida dela que muitas vezes eu não contei para ninguém. E o psicólogo tem o dever ético de proteger isso. Beleza? Caio, obrigada pelos populares. Só que o sigilo, ele não é só, gente, uma regra burocrática. Pensa comigo, é uma prova de que a gente está respeitando a pessoa, de que a gente está respeitando a confiança que essa pessoa teve na gente. O psicólogo, ele só consegue, ou melhor, o paciente, ele só consegue se abrir quando ele sente que o que ele está falando ali pro psicólogo fica ali, vai ficar ali. Se o psicólogo quebra essa confiança, o vínculo terapêutico já era. O impacto emocional que gera também se um psicólogo quebra o sigilo é extremo. A pessoa vai ficar com vergonha, com culpa, retraída, medo de voltar para terapia, tá? Eu lembro que quando eu tava no estágio, lá na clínica escola, quando eu tava na faculdade, era em 2023 que eu tava fazendo o estágio. Não, 2023 não, que nada. 2021, desculpa. Eu tava lá em 2021, que eu tava estagiando na faculdade, eu tive contato com uma paciente da clínica escola que falou que aconteceu isso com ela. Que uma psicóloga espalhou as informações, cidade pequena, começou a conversar sobre o caso dela, falando o nome dela, falando tudo dela. Então, isso é um absurdo. Então, o que a gente vai entender num exemplo prático disso? Imagina que um psicólogo, ele comenta com um amigo dele algo que ele ouviu na sessão. Vocês acham que pode isso? Então, eu tenho os meus amigos. Eu vou ficar contando pros meus amigos, certo? O que o meu paciente disse na sessão. Não, jamais. Jamais. Outra coisa. Sabe por quê, gente? O mesmo caso também vale se você... Tá, a gente vai falar disso, pessoal. A gente vai falar disso. Tudo isso que fere o sigilo tem que tomar muito cuidado. Agora eu vou para um exemplo prático e essa eu quero saber a opinião de vocês. Na hora da live. O número da Vivo. Voltou, gente? Travou, mas voltou, né? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Tem um psicólogo adequado de fazer uma sessão? Pode fazer em casa, shopping, tem um lugar adequado? Tem que ser um lugar em que você se sinta segura, que você sinta que esteja em sigilo, né? Que as pessoas não vão escutar o que você tá falando de alguma forma ali. Que você sinta que tá preservando a sua segurança. Tá? Gente, vamos pro exemplo então. Imagina um psicólogo que atende uma paciente adolescente. Sei lá, eu atendo uma paciente de 16 anos, vamos supor, 17 anos. E ela conta que tem alguns problemas com a mãe dela. Vamos supor que seja isso. E aí a profissional, achando que tá ajudando, vai lá e liga pra mãe pra dar um toque. Conta tudo pra mãe o que a menina falou. A gente pode fazer isso sim ou não? Coloquem no chat pra mim. E aí? Contar tudo o que a paciente falou ali pra mãe dela. Pode? Podemos ou não podemos? Não podemos? Minha resposta vale? Vale. Desculpa, gente. Socorro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é quebra de sigilo, sabe por quê? A menos que o conteúdo do que a menina te falou envolva risco de vida dela ou de outra pessoa, o psicólogo não pode falar o que foi dito na sessão nem com familiar. A menos que ela esteja falando que, vocês sabem, né, esteja em situação de risco ou risco para outra pessoa, tá? Então, o que acontece? Se o paciente ele fala claramente para mim que eu tenho uma intenção de fazer alguma coisa comigo mesma, demonstrando um risco real.
o psicólogo pode e deve acionar familiares. Serviço de emergência, profissional da saúde para garantir a segurança daquela pessoa. Deve, beleza? Se o paciente vai lá e falou que sofreu algum tipo de coisa, que vocês sabem o que eu não vou falar aqui, né? O paciente contou pra mim, envolvendo, sei lá, menor de idade. É a minha obrigação legal que eu também conte para as autoridades competentes. Conselho Tutelar, Ministério Público e tudo mais. Então é óbvio que a gente tem também. Se um paciente vai lá e confessa pra mim a intenção de cometer um crime, que coloca outra pessoa em risco, eu posso também, gente, quebrar o sigilo? Se um paciente meu vai lá e fala assim, ó, hoje eu vou fazer isso aqui. E aí? O profissional, ele precisa agir. Precisa. Então, nesses casos específicos que eu falei, existe a quebra de sigilo. Claro, porque a gente está preservando a vida. A gente precisa proteger a vida. A gente precisa evitar um dano. Beleza? Mas tudo que for fora disso, sigilo é regra. A quebra é a exceção, que são essas que eu falei. Mas sigilo é regra. Tá? Certinho? Obrigada pelos 30k, muito obrigada. Sim, Luzia, o paciente é avisado que a família vai ser, porque eu não sei como que o pessoal aí faz, mas no meu caso, quando eu faço o contrato terapêutico ali pro paciente, no final do que eles têm que preencher no contratinho, eu peço um contato de emergência, né? Na verdade, era dever do psicólogo, todo psicólogo, na hora de fazer a anamnese, na hora de coletar os dados ali no contrato terapêutico, ter o contato de emergência, tá? Se você não faz isso, faça. Porque a gente precisa de um contato de emergência para todos os pacientes que a gente tem. Mesmo os que não tem nenhuma demanda mais grave, nem nada disso. Precisa, tá? Precisa fazer parte do contratinho. Alguém fez mais alguma pergunta? Bom dia, Miguelina. Seja bem-vinda. Tá. Gente, ó, quem tá aí, continua dando tap. Continua curtindo a live. Todo mundo curtindo. Quem chegou agora e ainda não republicou, por gentileza, pra mim, fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarelo republicar pra gente poder levar essa live pra mais pessoas e pra gente poder continuar aí falando sobre tudo que a gente tá falando. O Marcos. Tá. Gente, vamos lá. Vamos continuar então. Vamos pra número 4. Pode ser? Quarta coisa que o seu psicólogo fizer, desconfie. Nessa quarta coisa, bom dia, Rosane, a gente vai falar sobre dar conselhos pessoais e decidir pelo paciente. Olha, deixa eu falar uma coisa. Esse é um dos erros, gente, mais sutis, porém um dos mais perigosos se a gente parar pra pensar que um psicólogo pode cometer. Um dos que mais confunde a pessoa com ajuda, mas não é bem uma ajuda, porque tem muita gente que acredita que o psicólogo tá ali pra dar conselho. Tem muita gente que acredita que o psicólogo tá ali pra falar o que você deve ou não deve fazer, qual decisão você deve tomar ou não. Isso não é terapia, isso é interferência pessoal. Se o seu psicólogo faz isso, já tá fora também da ética profissional. Beleza? Como sei que uma pessoa apenas se faz de vítima e não está em uma depressão profunda? Grazi, difícil essa pergunta, porque como que a gente vai falar o que o outro tá ou não sentindo se a gente não tá na pele do outro, né? Esse é um ponto. É um ponto. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, voltando no tópico aqui que eu tinha falado anteriormente. Na terapia, a gente, né, nós psicólogos, a gente ajuda o paciente a entender por que ele tá sentindo aquilo, por que ele pensa aquilo, certinho? E por que ele age de determinada forma, tá? Por trás ali das escolhas que ele faz. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa clareza, quem vai escolher o caminho daí é o paciente. Se o profissional ele vai lá e fala assim, ó, se eu fosse você, eu terminava esse relacionamento. Vocês acham que pode o psicólogo falar isso? Se eu fosse você, eu terminava esse relacionamento.
Ó, você devia sair desse emprego. Sim ou não? Podemos ou não podemos trazer esse tipo de fala? O que vocês acham? Obrigada, Malu. Obrigada pelo nó com laço, que belezinha. Muito obrigada, viu? Não, né? A gente não pode, porque daí você tá ultrapassando o limite ético também, tá? Você tá assumindo o controle da vida do paciente. Obrigada, Malu. Então tem que tomar muito cuidado, viu? Porque isso vai contra o princípio da autonomia do paciente, da responsabilidade pessoal que ele tem. Já vi várias gafes de psicólogo tendo esse comportamento, ó, a Josi. Fazer o paciente perceber a relação e ele decidir sair, não falar. A minha mandou eu pedir demissão, eu entrei em pânico, mas hoje eu entendo ela. Ela mandou você pedir demissão? Gente, eu vou para um exemplo prático aqui, tá? Imagina que um paciente, ele chegou lá no meu consultório e ele tá em dúvida se ele deve se separar ou não, beleza? Aí ele pergunta pra mim assim, ô Rafa, o que você acha que eu faço? O que você acha que eu faço? O que eu devo fazer? Eu, como psicóloga dessa pessoa, qual que é o meu papel ético com ele? Obrigada pela rosa, Jéssica. É ajudar esse paciente a refletir, entender o que tá mantendo você nesse relacionamento, o que você tá temendo ao sair também, já que você tá indecisa, o que você espera da sua vida amorosa, quais que são as suas expectativas caso você saia, caso você fique. Então a gente usa essas perguntas, né, técnicas, reflexões, mas a gente nunca dá uma resposta pronta para vocês. A gente ajuda vocês a pensar fora da caixa, né, olhar de uma maneira mais ampla. Agora, se eu vou lá e respondo pro paciente, eu acho que você devia sim se separar, eu tô me colocando no lugar de decisão e isso é antiético. Por que é antiético? Porque eu não vivo a realidade daquela pessoa. Como que eu tô falando que ela deve fazer? Eu não sinto as emoções dela, eu não lido com as consequências das escolhas dela. Ela que vai lidar. Então eu não posso. Tá? Agora, eu vou dar outro exemplo. Um paciente chegou também no consultório ali do psicólogo falando que quer mudar de profissão. Ó, eu quero mudar de profissão, só que ele tem muito medo de se arrepender. Aí ele fala, psicólogo, o que eu faço? Será que eu mudo de profissão? Será que eu saio ou eu fico? E aí o psicólogo responde assim, segue seu coração, larga tudo. Podemos dar uma resposta nesse sentido, sim ou não? Coloca aqui no chat. Responder, segue seu coração, larga tudo, é isso. Sim ou não? E aí, gente? Ó, todo mundo curtindo a live enquanto isso, tá bom? Ela pergunta muito sobre as pessoas em meu entorno e como eu as vejo, mas não me ajuda muito. Entendi, Sara. Tem que devolver a pergunta pro paciente. Gente, olha, na real é claro que não, né? Então, Malu, é claro que não, gente. A gente precisa entender prós e contras de mudar de carreira. Vamos identificar os valores pessoais que você tem de acordo com essa carreira. Vamos analisar os riscos, claro, e os desejos que você tem também. Tudo isso para que quando você for tomar a sua decisão, você tome de uma maneira consciente. Isso, ó, o que a Kaline colocou, exatamente. Mesmo o paciente não querendo, mas se tiver risco de vida, de dano a si ou a outros, deve. Mesmo o paciente não querendo. Se tiver risco de vida, tá? A gente tem que lembrar, a gente tem que proteger a vida. Cá, hoje não é esse assunto, mas semana que vem eu posso trazer esse tema, tá? Sobre como lidar com a procrastinação. Só não vou falar agora porque vai fugir muito do assunto que a gente tá conversando aqui, tá? Então, gente, já tivemos essa também, beleza? Vamos pra outra. Vamos pra número 5, beleza? Quinta coisa que se o seu psicólogo fizer, desconfie. Sabe qual que é? Atender pessoas que eu tenha um vínculo pessoal, um vínculo afetivo ou familiar. É um ponto, tá? Essa é uma das regras também, tá? Umas que a gente mais precisa explicar pra vocês também, porque tem muita gente que acha que psicólogo, né, por ser alguém de confiança, ele não tem problema de atender um amigo, de atender um primo, de atender um parceiro ou um conhecido.
Só que o nosso código de ética, ele deixa claro, psicólogo não deve atender pessoas com que você possua um vínculo pessoal, afetivo, amoroso, dependência, amizade, parente. Seja lá, obrigada. Obrigada, Caio. Muito obrigada, viu, pelo apoio. Obrigada pelo presentinho. Esse eu nunca tinha recebido. E se atender sem saber? E se atender sem saber? Como assim? Então, gente, ó, a terapia, lembra que eu falei, precisa de um olhar técnico. Ou seja, imagina um psicólogo, ele vai lá e resolve atender uma amiga minha que tá passando por um momento difícil. Aí eu penso assim, pelo menos assim eu posso ajudar com o que eu sei. Só que daí na sessão, a amiga, ela não vai conseguir abrir as coisas que envolvem o que acontece com ela, porque ela te conhece. Então, isso não existe, a gente não pode, tá? Atender amigo, pessoas da família, seja lá o que for, tá? Outra coisa, por exemplo, eu sou uma psicóloga que eu namorei uma pessoa, sei lá em 2015, e agora essa pessoa quer fazer terapia comigo, esse meu ex. Eu posso atender ele? Sim ou não? Contem pra mim. Meu ex-namorado de 2015, eu posso atendê-lo no consultório? Sim ou não? Deixa eu ver o que vocês disseram aqui, ó. Posso atender um filho de uma amiga, mesmo eu não tendo contato com ele? Filho de uma amiga. Tânia, ó, nossa, essa é complexo, porque tem que ver se o fato de você ser amiga da mãe vai interferir no processo terapêutico do filho. Você conseguiria separar 100%? Manter uma neutralidade 100%? Que não interfira até no que sua amiga trouxer na hora do atendimento com o filho dela? Porque, aí é um ponto. É legal evitar, Tânia. É legal evitar, tá? Eu evitaria. Vanessa, obrigada por seguir, tá? Então, gente, claro que não, né? Claro que não. Mesmo que eu seja a pessoa com o máximo profissionalismo da vida, eu não poderia. Não poderia, porque eu posso sentir ciúme, sei lá, com uma coisa que ele falar. Eu posso sentir uma raiva de alguma coisa que ele falar. Esse espaço não vai ser neutro. Vai ter interferência, entendeu? E, gente, mesma coisa vale pra família, mesma coisa vale pros amigos, mesma coisa vale pra... Mesma coisa vale pros amigos, mesma coisa vale pra... Tá? São conflitos de papéis. A gente não pode. O Código de Ética, ele proíbe justamente por isso. É impossível que você exerça dois papéis de maneira equilibrada ao mesmo tempo. Sendo filha e sendo psicóloga da minha mãe. Como assim? Sendo ex-namorada e sendo psicóloga dele? Não faz sentido também, tá? E se o psicólogo começar a se comportar como paciente? No momento dele trazer muitas questões pessoais dele, em relação a ele para o paciente, daí o paciente, muito provavelmente, ele vai precisar mudar de profissional. Porque se esse psicólogo, ele tá agindo dessa maneira, Ricardo, muito provavelmente o psicólogo também confundiu esse limite. E aí vai do paciente, então, dar um jeito de trocar de profissional, se for o caso, né? Ou conversar ali, ter uma comunicação assertiva ali pra isso. Nem me ouviria como psicóloga, não é, Alice? É exatamente isso, tá? Gente, sexta coisa que se o seu psicólogo fizer, desconfie. Sexta coisa, penúltima coisa. Aquele psicólogo que mantém o atendimento, mesmo quando ele percebe que ele não tem competência técnica para aquele caso. Isso é sério, tá? Porque aqui a gente tá falando de limite profissional, tá? A gente tá falando de encaminhamento responsável e outra, a gente tá falando de humildade ética, tá? Então, eu vou explicar isso agora pra vocês, tá? A gente vai falar exatamente sobre isso. Nós psicólogos, nós precisamos reconhecer os nossos limites profissionais. Tem muita gente que acredita que um bom profissional é aquele que abraça tudo, né?
Ele pega todas as demandas do mundo, assim, aceita qualquer demanda, dá conta de todos os casos, de todos os tipos de casos. Só que psicólogo ético é aquele que também sabe dizer, ó, esse caso aqui não é pra mim. E eu vou lá e encaminho esse caso para um profissional mais adequado. Isso é maturidade profissional, gente. A psicologia é uma ciência ampla. Temos diversas áreas na psicologia. E se eu vou falar para vocês que nenhum psicólogo domina todas as áreas da psicologia, certo? É muito difícil que você ache um psicólogo que domine clínica, hospitalar, escolar, organizacional, neuropsicológica, jurídica, social, todas as outras, ok? Então, um exemplo é o quê? Imagina um psicólogo clínico que ele tá ali acostumado a trabalhar com ansiedade. Sei lá, a minha especialização é ansiedade e depressão. E aí eu tô lá e pego um caso que precisa de uma avaliação neuropsicológica. Eu nunca fui treinada para fazer avaliação neuropsicológica. Não é ético eu ficar tentando ajudar ali nesse sentido de tentar fazer eu mesmo, sendo que eu não tenho o conhecimento técnico. O correto é você encaminhar para um neuropsicólogo, então. Para avaliação, tá, gente? O mesmo vale para transtornos graves. Tem transtornos como a esquizofrenia, como dependência química, como quadro psicótico, que se isso chegar na sua clínica e você não souber, você não dominar, encaminha. Não tenta ali, porque isso vai ser extremamente prejudicial, tá? Tem que tomar muito cuidado também com esse tipo de coisa, tá? Ter a humildade e ética aí também nesse sentido. Tá bom? Não, Fernando, não. Minha filha tem mágoa de mim, porque vivia mais fora do... mas tá ajudando meus traumas. Não, legal, Lu, que você tá em tratamento psicológico, isso é muito legal, tá? Continue seu tratamento, continue seu acompanhamento, que vai ser muito bom pra você. Pessoal, todo mundo que tá gostando da live, não esquece de seguir, tá? Pra vocês não perderem as próximas lives, ok? Então esta seria uma sexta verdade aí pros psis. E agora a gente vai falar da sétima, vamos falar da última verdade, tá? Que se o seu psicólogo fizer isso, também você deve desconfiar, que é, e essa nossa, essa é polêmica, porque essa eu vejo aqui no TikTok. Essa eu vejo no TikTok. Ó, prestem atenção. Peraí, vamos lá. Antes da gente ir pra última polêmica, que eu vejo muito aqui no TikTok, eu vou responder vocês primeiro. Vamos lá, peraí, ó. Você já atendeu TDI, transtorno de identidade? Fernando, eu vou te falar que o TDI é mais raro, tá? Não é tão simples assim, não. Como faço em relação a tratamento com ela? Como assim, Lu? Psicólogo pode propagar inverdade sobre uma pessoa por caixinha anônima? Inverdade sobre uma pessoa por caixinha anônima? Que pergunta específica, Artemis? Eu não entendi. O que aconteceu? O psicólogo, ele abriu uma caixinha anônima, é isso? E aí alguém mandou alguma coisa pra essa caixinha e o psicólogo fez o quê? Não entendi direito, tá? Gente, eu vou pra sétima, tá? Sétima coisa que seu psicólogo fizer, desconfie. A sétima coisa é, que eu vejo muito no TikTok, fazer comparação, críticas ou minimizar o sofrimento do paciente. Tem muito psicólogo que faz isso, tá? Então, o paciente, ele vai lá, conta as questões dele e o psicólogo fala, tem gente passando por coisa pior que você. Você precisa ser mais forte, mas você nem viveu algo tão grave assim. Eu tenho outra paciente que viveu algo muito pior que você. O que eu tô fazendo? Eu tô invalidando o sofrimento do paciente, certo? E invalidação, gente, dentro do contexto terapêutico é uma coisa que nunca, jamais deve fazer. O paciente, ele não deve ter medo de ser ridicularizado, de ser criticado e de ser diminuído, né? Então, é uma coisa que você, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático. Imagina uma paciente chega no meu consultório e fala assim, eu terminei um namoro de 3 meses e eu tô muito abalada, eu tô bem mal e tal. E aí eu vou lá e falo assim, nossa, mas foi só 3 meses, imagina quem perdeu um casamento de 10 anos, como é que não tá? Eu posso falar esse tipo de frase, sim ou não? E aí?
O paciente falou pra mim que faz 3 meses que terminou, tá super mal. E aí eu falo, não, mas imagina quem tava casado 10 anos aí. Imagina só, né? Nunca, a gente nunca deve fazer isso. Nunca mesmo, tá? Gente, inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que é o que... E essa eu vou colocar como extra. Eu falei que eu ia trazer 7, né? Mas eu vou colocar esse aspecto como extra, que também é o que eu mais vejo aqui no TikTok. Que é o quê? Fazer interpretação e diagnóstico sem base técnica, fora de contexto terapêutico. Como assim? Gente, vamos lá. A psicologia é uma ciência. Ela precisa de critério, ela precisa de método, ela precisa de fundamentação. Então, se eu sou uma psicóloga que eu tô criando conclusões rápidas ali, baseada em algo que alguém me falou em um chat de uma live, por exemplo, isso é algo grave, tá? Como assim? Ó, tem gente que entra na live de alguns psicólogos, fala algumas questões pessoais e o psicólogo fala assim, ah não, é verdade, seu namorado é narcisista mesmo, com certeza ele é narcisista, né? A pessoa traz as questões pessoais dela na live e a psicóloga, ah não, ó, realmente isso aí é bipolaridade, ele é bipolar, com toda certeza ele é bipolar. Vocês entenderam a gravidade disso? Porque assim, eu pego pura e simplesmente o que você disse no chat de uma live e já diagnostico. E já faço uma interpretação do que é e o que não é. Interpretar comportamento de terceiros sem avaliação direta é algo extremamente grave. Extremamente grave. Tá? Eu já vi muito em live, e eu digo muito assim, absurdamente, alguém pedir opinião do psicólogo em live sobre o comportamento do namorado, por exemplo, e o psicólogo fala assim, ah não, claramente seu namorado tem um transtorno, com certeza. Ah, ele tem um transtorno, é isso mesmo, com certeza ele tem. Gente, grave, tá? E eu vejo muito. Ontem eu tava aqui no TikTok e aí eu me deparei com uma assim, consulta grátis. Nossa. Eu quase desmaiei a hora que eu vi. E era psicóloga, tá? Psicóloga, CRP ativo, consulta grátis, aquela coisa linda, né? De se ver. E aí a gente fica, nossa, complicado, né? Que mais? Teste de ansiedade ao vivo. Venha fazer um testezinho de ansiedade ao vivo. E aí a live lotada, né? Aquela coisa. Por quê? Tudo isso, gente, extremamente antiético. Extremamente. Certo? Malu. Se a gente fosse falar, gente, é complicado. Então, assim, toma cuidado também com isso. Tomem cuidado com isso. Quando vocês forem buscar um profissional da psicologia, verifiquem o CRP, sabe? Veja se a pessoa tem o número do registro ativo no conselho. É só você procurar no Google lá, CRP. Psis que fazem... Nossa, Ingrid, exato. Psis que fazem constelação familiar. Psicólogos que fazem permuta nas lives do TikTok. 100 diamantes, eu respondo a sua... Sabe assim? Me manda 100 diamantes que eu ajudo você. Conselhos pessoais. Certo? Eu já vi um, e aí eu não sei se eu vou lembrar agora, que foi extremamente absurdo, gente. E eu vou jogar na roda só pra vocês literalmente se atentarem a esse tipo de coisa. Se eu achar. Nossa, agora eu não sei se eu vou achar. Mas assim, ó. Quer ver? Eu não sei se... Não, esquece. Deixa, depois um outro dia eu converso sobre isso, tá? Mas são coisas extremamente absurdas, né? Se a gente parar pra pensar no sentido de... Nossa, eu queria achar pra alertarem vocês. Porque isso é algo grave. Eu não vou expor ninguém aqui não, tá? Mas eu vou dizer assim, o contexto que isso vai vir a ser... queria encontrar uma que me desse a receita da telecena. Ai,
É isso. É isso. Não, eu não vou achar. Eu não vou achar, não. Mas era algo bem absurdo. Assim, bem absurdo no sentido de conselhos. Entre na live, te dou conselhos, não sei o quê. E aí a psicóloga falava tudo. Enfim, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, tá? Gente, isso que a Paty colocou aqui pra gente, ótimo ponto. Verifique se o profissional tem as devidas credenciais. É extremamente importante, tá? Pessoal, é isso. Beleza? Eu consegui então trazer as 7 coisas e até trouxe uma extra que um psicólogo ele nunca deve fazer ali com o paciente. Então desconfiem se por acaso tudo que eu falei agora o psicólogo ele faz, ele traz esse tipo de coisa, tá? É importante que vocês tenham essa clareza, porque se a gente informa e conscientiza vocês, a gente ajuda vocês também não caírem em golpes, essas coisas assim, sabe? Porque é algo extremamente complicado isso. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Tá, deixa eu ver aqui. A Vanessa perguntou a diferença entre psicólogo e terapeuta. E Vanessa, é o seguinte, toda a diferença assim, ó, primeiro é a formação é diferente. Para você ser um psicólogo, você precisa ter feito faculdade de psicologia durante 5 anos, certo? E utilizar a ciência da psicologia no tratamento de um serviço de bem-estar emocional, psicológico, comportamental para uma pessoa. Terapeuta é qualquer pessoa que oferece serviços emocionais também, né, para qualquer pessoa aí, só que não necessariamente utilizando alguma ciência, algum método científico, tipo terapeuta ocupacional, terapeuta holístico, hipnoterapeuta, terapeuta de não sei o que existe, tá bom? Então, essa é a maior diferença aí dos dois, beleza? Eu acho que a primeira vez que vejo live de PC, saber que acontece essas coisas me deixou... Thaís, eu ainda fui sutil, tá? Thaís, eu ainda fui sutil, porque assim, eu não falei nem metade das coisas que eu já vi aqui nessa plataforma. E eu não tô nem exagerando não, gente. Eu consigo ter um catálogo de prints, assim, ó, que eu já vi, absurdas nesse sentido, tá? Minha terapeuta me abandonou na primeira sessão, a Jaque. Nossa, Jaque. Simone, o que você mandou? Manda de novo aqui pra gente. Não é, Juninho? Eu queria achar uma que tinha sido bem específico, que era exatamente desse jeito. Assim, algo bem absurdo mesmo. Pessoal, todo mundo que estiver gostando da live, gosta de saúde mental, de psicologia geral e tudo mais, não esquece de seguir o perfil, tá? Para vocês não perderem as próximas lives. Amanhã a gente vai falar sobre 8 hábitos que alimentam a sua ansiedade sem você perceber. Então vai ser um tema bem legal. Sexta-feira a gente vai falar sobre 9 sinais de dependência emocional. 9 sinais que indicam que você está em uma dependência emocional, tá? A gente vai trazer os pontos principais ali, característicos de uma dependência. Então, também não quiser perder, segue aí pra não perder. Permuta, diagnóstico, provavelmente não seja mesmo psicólogos, eu espero. Thaís, são psicólogos porque tem o CRP na bio. Tem o CRP na bio, tem o CRP ativo, tá? Tem uma outra... Ai, aqui daí eu vou explanar muito, é melhor não. Não vou explanar muito não, mas já vi umas coisas assim extremas. Eu tenho uma até, inclusive, que fica aqui no TikTok, que ela já foi denunciada várias vezes no conselho. Ela já foi denunciada, ela já levou, como é que fala? Advertência. Aí ela ficou um tempo sumida e voltou fazendo a mesma coisa. Ai, eu tô rindo pra não chorar, gente, porque assim, é tenso, tá bom? Mas é isso. Mauricélia, que horas vai ser a live? A live vai ser às 10h30 no horário de Brasília, tá? A gente faz das 10h30 ao meio-dia ali, trazendo esses temas pra vocês. Beleza? Pessoal, é isso então, tá? Quero agradecer aí a presença de todo mundo. Amanhã a gente volta. Obrigada aí pelo... Só piora. Thaís, é que o pessoal... eles pensam no que é fácil, né? É muito mais fácil você vender um discurso milagroso, apesar de ser extremamente antiético, do que você não vender.
Entende? Então tem muitas pessoas que priorizam isso. Isso é algo muito grave. Muito grave. Porque, por exemplo, já aconteceu de alguém me procurar para terapia e ter falado assim, eu não vou marcar porque eu acabei de levar um golpe. Sabia? Isso foi mês passado. Uma moça entrou em contato comigo e ela falou que não ia marcar porque ela acabou de levar um golpe de uma psicóloga terapeuta que pegou o dinheiro dela e golpeou. E aí? Então isso não só prejudica a pessoa que vivenciou isso, mas toda a nossa classe também. Porque o que eu percebo? Que tem muitos psicólogos que são extremamente antiéticos e que aí as pessoas começam a ficar com medo de confiar em profissionais que são extremamente éticos. Então às vezes já vem com 7 pedras na mão ali, com uma armadura, porque já passou por essas situações, entendeu? É muito complexo, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Abraão, acabei de falar sobre isso, tá? Inclusive eu quero saber, quem chegou aqui agora? Tem alguém que não conseguiu assistir a live desde o começo? Não conseguiu assistir a primeira coisa que a psicóloga fizer, a segunda, a terceira? Teve alguém? Coloca eu aí no chat pra eu ver quantas pessoas chegaram depois aqui. Deixa eu ver. Abraão, então... É uma pena. É uma pena que você vai ter que correr lá pro YouTube, então, e assistir a live que eu vou jogar lá, tá? Quem chegou agora, chegou no final, não conseguiu assistir as 7 coisas, tá? Eu vou jogar essa live pro YouTube. Todas as lives que eu faço aqui, elas vão parar lá no YouTube. Então, se você quiser assistir depois, é só procurar desse jeito que o Caio colocou pra gente. @psi.rafaduarte, tá? Procura desse jeitinho lá no YouTube, que eu coloco todas as lives. Deixa eu até mostrar pra vocês. Aqui, ó. @psi.rafaduarte, ó. Aí eu coloco... Ontem eu falei sobre 10 frases manipuladoras que parecem cuidado. Segunda-feira eu falei 10 verdades sobre o pós-término que ninguém quer admitir. Então, olha só. E já trouxe vários outros temas. Vários. Então, se você quiser assistir a live de hoje também, só jogar lá no YouTube, se inscrever para você ser notificado aqui, certinho, no sininho, ser notificado e poder assistir aí a live, certinho? Eu assisti aí a live, certinho? Eu vou jogar aqui à tarde, eu já consigo, não à noite só, porque hoje vai ser corrido. À noite eu consigo jogar lá no YouTube a live de hoje, tá bom? Gente, é isso então, beleza? Vou se inscrever, se inscreve lá, Anne. Não esquece de seguir o perfil aqui também no TikTok. Pra quem perguntou de terapia, essas coisas assim, eu vou responder vocês, tá? Assim que eu terminar a live aqui, eu já corro pra responder vocês. É só vocês clicarem no balãozinho amarelo aqui do lado do chat, né? Com essa setinha pra cima e escolher a opção terapia ali, que eu consigo passar mais informações. E depois comecei a assistir a lives que me despertou que preciso de terapia. É importante, né? Obrigada, Azer, por me seguir. Obrigada, Rian, por me seguir também. Obrigada a todo mundo aí que me abraçou hoje. A Rebeca também, ó. Uma galera aqui. Muito obrigada, viu, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. E a gente se vê amanhã, então. Amanhã, às 10h30. Amanhã, às 10h30. No horário de Brasília. Thaís, vou te abraçar de volta. Uma psi aqui. Abraçando ela de volta também. E nos vemos então amanhã, tá, gente? Obrigada pelos 41.3k. Muito obrigada. Nos vemos amanhã. Amanhã eu jogo um baúzinho pra vocês poderem ativar o Heartme, tá bom? Beijo, gente. Se cuidem. Amanhã a gente se vê. Até mais. Espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje. Acho que foi muito claro, né? Porque a gente conseguiu conversar aqui. Acho que ficou bem claro aí pra vocês. Certinho? Tchau, Terror. Tchau, Júnior. Tchau, Hilário. Tchau. Tchau, Caio. Obrigada pela ajuda de sempre. Nos vemos, galera. Beijo pra vocês. Até mais. Até amanhã.